Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Você está ouvindo um episódio da série Fotografias, e nesse episódio quem conta a história é o Lucas. Intitulada Pulando numa Fria, o Lucas conta pra gente uma mini saga congelante do dia em que ele pulou de bungee jump. Fiquem agora com o Lucas. Meu nome é Lucas de Souza Martins e eu queria contar um pouco sobre essa foto no quadro Fotografias. Toda essa foto, ela tem uma história longa, porque é uma trajetória que foi criada para que ela fosse tirada. Na verdade, essa foto ela é um recorte de um vídeo que eu fiz na realização de um sonho. Eu estava viajando para o Canadá e aí eu sempre tive o sonho de pular de bungee jump. Só que não foi só o bungee jump nesse dia. A gente teve que acordar às 4 da manhã, num frio de menos 10 graus. Depois que a gente acordou, a gente teve que pegar 2 metrôs para encontrar o pessoal no ônibus. Então, assim, a sensação térmica já era terrível. E aí, quando a gente conseguiu, chegar, o pessoal simplesmente atrasou 2 horas e a gente não tinha levado nada para comer. Então, essa foto, ela tem uma bagagem muito grande de sofrimento mesmo. A gente pegou o ônibus, viajou para outra cidade, pois no momento que estávamos lá na cidade que a gente estava ainda não tinha neve, apesar de estarmos no inverno. Porém, o que aconteceu? Quando a gente chegou, não existiam possibilidades da gente fazer duas coisas. Era possível fazer ou o bungee jump ou ficar com outra atividade, que era uma caminhada ou até mesmo esquiar, enfim. Como eu estava muito afim de pular, de pular de bungee jump, eu fui e condicionei meu primo e falei com ele, cara, a gente vai ter que andar aqui até dar o horário do pulo. Beleza, a gente foi e começou a andar. Pobre é complicado, gente. Pobre em outro país, brasileiro principalmente, a gente dá muita mancada. E aí a gente começou a andar bastante pela cidade, assim, conhecer de fato o local. Só que aí teve um grande problema. A gente estava com a bota à prova d'água. Só que nós começamos a andar em locais onde a neve estava muito alta. Então a gente começou a afundar o pé. No início, estava tudo maravilhoso. A gente estava até curtindo, estava assim, de fato, era uma diversão enorme. Só que foi passando o tempo, o nosso pé começou a congelar bastante mesmo. E a gente não tinha alternativa, porque já estava chegando o horário de ir para pular. E aí foi uma das piores sensações do mundo. Um frio danado, o pé molhado e atrasado. Então a gente tinha que andar ainda. Como a gente andou bastante para chegar nos pontos de neve legais, tirar algumas fotos, a gente tinha que voltar para encontrar a van. Então, assim, já começou a ficar tenso por aí. Pegamos a van, é um local assim muito bonito mesmo, porque eles fizeram uma ponte a ponte atravessa o rio. Então assim, onde é feito o pulo, vocês podem observar na foto, é uma ponte submersa entre duas montanhas. Então assim, é bem legal o local. Então a gente subiu bastante, teve aí uma jornada de uns 15 a 20 minutos de van. E quando a gente chegou, pessoal, era muito alto mesmo. A gente viu o povo com muito medo e conversando, meio tenso e tal. Só que eu, particularmente, não estava muito tenso. Eu estava querendo realizar o meu sonho. Na hora que eu cheguei para assinar o papel, foi a primeira vez que eu dei uma baqueada. Por quê? Quando você vai pular de bungee jump, você tem uma isenção de responsabilidade. Então, assim, o papel dizia em letras garrafais e em inglês, que aí gerou maior dúvida, visto que o meu inglês não é nada, não era aquela Brastemp. Em inglês estava escrito assim,
em caso de acidente, morte ou danos fatais, enfim, alguma coisa nesse sentido, você tem que assinar para se considerar isento da responsabilidade. Eu falei assim, pô, mas aí complicou, porque eu vou fazer um pulo, investir uma grana, que não é barato, e ainda se eu morrer, eu que sou o culpado, poxa, complicado demais isso. Porém, enfim, fui. E aí existe uma fila, e essa parte da fila ela é de fato desesperadora. Por quê? Quando você vê as outras pessoas, né, sendo organizadas, colocando a roupa, você já começa a sentir aquela sensação de que você vai ter que pular. E aí, cara, tinha uma menina que foi na minha frente e ela ficou um tempo grande se preparando e um pouco tensa. Só que aí, no mesmo papel que você assina, para falar que se você morrer a culpa é sua, ainda tem um outro tópico, que é o seguinte: caso você não pule em 10 segundos, eles têm a permissão para simplesmente te empurrar. E essa era a parte mais desesperadora, porque depois que você assina o papel, é como se fosse uma decisão. Então eles não voltam atrás e eles honram com o seu dinheiro. Ou seja, pule ou pule. E aí, começaram a se arrumar. Quando chegou na minha vez, eu tava bem tranquilo, assim. Eu lembro do cara conversando comigo e tal. E aí, na hora que ele foi me ensinar como é que voltava, eu particularmente não estava entendendo. E era um dos tópicos mais importantes, né? Porque na hora que você, beleza, fez o pulo, e na hora de voltar, é um plug que você coloca na corda e eles te puxam. Só que, se você plugar no lugar errado, você simplesmente não vai ser puxado. Algo vai acontecer. E aí o cara me explicava, e eu não entendia. Até que chega o momento em que vocês estão vendo aí na foto. Um momento, assim, eu acho que até a frase que o cara fala é legal. Put your hands up! E aí vem o pulo. Pessoal, os 3, 4 primeiros segundos é de morte. Seu coração ele atrofia de uma forma inexplicável. O frio na barriga ele é mortal. Só que na hora que a corda te puxa de volta é uma sensação muito maravilhosa. Recomendo vocês a fazerem isso um dia na vida de vocês. É uma experiência muito gratificante. Enfim, a fotografia de hoje revela um pouco disso. É uma honra estar participando do quadro. E, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é: quem puder um dia, pule de bungee jump, pois vocês vão ter sensações maravilhosas. Muito obrigado e tenham todos um ótimo dia. E aí, gostou da história do Lucas? Eu ri muito, de nervoso, ao imaginar um cara com fome, com frio e sem saber se vai voltar ao topo, pulando num abismo. O Lucas é um amigo que vem lá da infância, vizinho de lado mesmo, pertinho. Então é muito especial ter as memórias dele registradas por aqui. Grande abraço, mano. Conta pra gente lá no Instagram o que você achou. O perfil é @memoriascast. E ative as notificações para saber das novas publicações. Até o próximo episódio. Tchau!